Nessa aula a gente vai iniciar o nosso estudo sobre o calor. Então a gente vai ter essa aula, né, que a gente vai dar meio com a introdução sobre a questão do calor, do estresse térmico em si, né? Depois a gente vai ter uma aula só sobre estresse térmico, onde vai entrar uns cálculos mais complicados. E depois a gente vai entrar ainda, dentro ainda dessa questão do calor e do estresse térmico, a gente vai ver alguns cálculos dentro da NR15 e dentro da NHO06, beleza? Então, no semestre passado eu não coloquei tanto conteúdo de calor, né, para a turma passada. Nessa eu coloquei mais, porque a gente tem, como a gente vai ter um tempo um pouco maior, e também eu verifiquei, né, no decorrer da minha vida profissional na área de eu trabalho com consultoria, que a gente faz muito laudo para calor e faz muito laudo de insalubridade, entre outras coisas para calor, né? Calor e ruído é o que a gente faz mais. Então eu coloquei uma aulinha a mais aí para a gente poder, né, poder ir se acostumando, né, com essa questão aí, já que eu acho que ainda esse semestre, né, ainda esse semestre que vocês vão passar, a gente ainda não vai voltar, né, de forma presencial, infelizmente, então tive que colocar essa aulinha a mais aí. Mas bora lá. Então a aula a gente vai fazer um estudo sobre a questão do calor. O calor não está só relacionado, o calor não é só relacionado à questão do quente, não, pessoal. O calor, o significado do calor está relacionado com a transferência de temperatura, né? Então o calor é essa questão da transferência até ele entrar em equilíbrio, né? Então tanto tem relação com a questão da alta temperatura, como também tem relação com a questão das baixas temperaturas. Aqui no nosso estado do Ceará, como eu estava falando anteriormente, a gente só vai fazer muitos laudos e no PPRA em si também a gente vai inserir nos programas de gerenciamento de risco, mas, né, relacionado às altas temperaturas, o calor relacionado às altas temperaturas. Mas você também pode fazer um laudo, né, relacionado a frio, quando você for trabalhar em cima de câmeras frigoríficas. Aí sim você vai aqui dentro do Ceará, né, câmeras frigoríficas, câmeras de frigorífica aqui no Porto do Pecém, para poder fazer para poder enviar frios, né, para a Europa. Então vocês também vão ter essa oportunidade de fazer laudos relacionados ao frio, mas na maioria das vezes sempre relacionado, né, ao quente. E lá na frente, né, e no decorrer de todo o conteúdo, vocês vão, né, ver como fazer esse levantamento, né? Então aqui mostram, né, duas imagens de profissionais, né, fazendo, né? Aqui é um profissional estacionando o termômetro de globo. Aí vocês vão aprender que isso aqui é um termômetro de bulbo, de globo. Aqui é um termômetro de bulbo úmido e aqui é um termômetro de bulbo seco. Mas lá na frente vocês vão aprender isso. Aqui o professor explicando, né, como utilizar, é bem simples utilizar. Então esse é o equipamento, né, para a gente poder aferir, verificar a questão do estresse térmico no ambiente de trabalho. E a avaliação de calor em si, a avaliação do estresse térmico, ela é feita de duas formas na questão da segurança do trabalho. Ela é feita com relação à sua sobrecarga térmica, aonde ela é avaliada dentro da NR15, aonde o trabalhador que estiver acima do limite de tolerância, ele vai receber um adicional de insalubridade. A NR15 é uma NR que fala sobre insalubridade, né? Não sei se vocês já lembram disso, né? Insalubridade. E também a questão da temperatura, ela também é avaliada lá no conforto térmico. Então lá no conforto térmico existe também uma norma que fala muito sobre essa questão do conforto térmico. Não só conforto térmico, mas a questão da velocidade do vento, o ruído adequado, que é a NR17. Então a NR17, que trata de ergonomia,
ela também avalia essa questão de você ter um ambiente, com conforto térmico adequado para você produzir na sua melhor, no seu melhor momento, né? Às vezes você está numa sala de aula muito quente, você não consegue se concentrar. Então a NR17 ela trata sobre isso. Tipo, eu estou aqui, nesse momento eu estou no meu quarto. Meu quarto é o único local que tem ar condicionado dentro da minha casa. Então eu estou num ambiente que eu acho propício para preparar uma aula para vocês. Às vezes eu preparava uma aula, algumas aulas vão aparecer para vocês que eu preparei com outra câmera, preparei lá fora. É um ambiente quente, pode ser um ambiente desfavorável para mim. No instante eu vou perder a concentração, no instante eu vou querer tá acabando a aula porque eu fico cansado. Então a segurança do trabalho também verifica isso. Não só a questão da insalubridade, que é muito importante, que é o foco, né, da higiene ocupacional, e a gente vai focar mais nessa questão da NR15, da insalubridade, questão da insalubridade, e pouco na questão da ergonomia. Mas na ergonomia, não sei se vocês já tiveram, não, aqui é segundo semestre, né? Na ergonomia, eu acho que no segundo ou no terceiro semestre, vocês vão ter uma disciplina com a professora Clariane, e lá vocês vão ver essa questão da ergonomia física. Isso aqui está relacionado com a ergonomia física ou organizacional ou cognitiva, não sei. Eu sei que a ergonomia ela é dividida em 3, né? A ergonomia física, ergonomia organizacional e a ergonomia cognitiva. Pode estar dentro da cognitiva. A questão do conforto térmico. Beleza? Para evitar, né, que o calor recebido do ambiente, tem ambiente que é quente, né? E a gente sabe que calor é essa questão da troca, que a gente já viu, a gente troca até entrar em equilíbrio. Se você está num ambiente muito quente, o seu corpo vai receber esse calor, essa temperatura, até ficar em equilíbrio. Então o equilíbrio é uma temperatura um pouco mais elevada, que você está num ambiente mais elevado, e o produzido internamente devido à atividade física. Isso aqui, ó, é muito importante, essa questão de você estar parado, ou estar movimentando, ou estar se movimentando, porque isso aqui vai influenciar muito na taxa metabólica. A taxa metabólica é se você está parado. Nesse momento eu estou parado, então eu estou gastando uma certa quantidade de energia. Se eu estivesse em pé, eu estaria gastando uma certa quantidade de energia. Se eu estivesse pulando aqui, eu estaria gastando uma outra certa quantidade de energia. E essa energia que eu estou gastando ia gerar, isso aí lá na física, né? Ia gerar trabalho, que ia gerar movimento. Então esse movimento ele gera temperatura. Beleza? Então você está num ambiente quente e ainda com atividade física, a chance, né, é de você desestabilizar a sua temperatura corporal, elevando a sua temperatura corporal. Então quando você eleva a sua temperatura corporal, existe uma série de processos, né, físicos e fisiológicos no corpo para poder alterar, né, a sua fisiologia, né? Altera um pouco a questão da sua resposta. Então, a primeira resposta do corpo é transpirar. Então, quando você está transpirando, é porque o seu corpo está num ambiente quente, o seu corpo está quente, e o certo é você não tirar, né, aquele excesso de água. Existem outras. Aí quando você transpira demais e mesmo assim está num ambiente muito quente, aí vai vir outras respostas. Pode vir um problema gástrico, pode vir uma convulsão. Você já ouviu falar que alguém convulsionou porque estava num ambiente muito quente? Então já é respostas fisiológicas do corpo mais severas, tá entendendo? Então você não pode deixar essas respostas mais severas. A primeira é a transpiração. Todos nós já transpiramos, quem já correu, já brincou, já jogou bola, já foi para academia, entendeu? Então isso aí é uma das primeiras respostas do nosso corpo, e o corpo tem que transpirar mesmo. A função do corpo de transpirar é tentar baixar a temperatura do seu corpo, porque ele não pode ficar muito tempo com a temperatura muito elevada. Se ficar muito tempo com a temperatura elevada, aí vem os outros problemas que a gente acabou de falar, né? Que é a questão da convulsão e problemas gástricos. E se passar muito tempo, imagine você trabalhando numa siderúrgica, na CSP, na Endesa, que existem locais bem
bem quente, você trabalha 3, 4 anos naquele mesmo local, com o seu corpo com a temperatura bem elevada, aí vai gerar uma série de danos com o tempo. É por isso que tem isso aqui, ó. Tem a questão da avaliação do ambiente de trabalho para gerar, né, um adicional de insalubridade, porque o trabalhador está sobre um estresse, né, e ele precisa receber uma compensação ou precisa utilizar-se, né, de alguns meios, né, o EPI, um EPC, para poder tentar baixar a temperatura do local ou até, né, do corpo do trabalhador. Beleza? Ainda com relação à questão da sobrecarga térmica ou também o conforto térmico, né? Então, no estudo do calor, é importante diferenciar o conforto térmico da sobrecarga térmica. Então, o conforto térmico a gente estava avaliando lá dentro da NR17, a questão da ergonomia. A sobrecarga térmica a gente avalia lá dentro da NR15, quando é questão de insalubridade. O conforto térmico, existe uma temperatura ótima que a ergonomia pede, que é para você ficar dentro de uma faixa de 20 a 23 graus Celsius. Olha a moleza, 20 a 23. Abaixo disso não é adequado, você pode diminuir sua concentração. Aí você está num ambiente muito frio de ar-condicionado. Aqui nesse momento está dando 18. Uma temperatura ótima para mim, mas para algumas pessoas não pode ser ótimo. Ela pode se sentir muito frio a 18 graus de temperatura, ou a 25. Você está num ambiente muito, teoricamente muito, para mim 25 ainda é baixo. Só que a ergonomia a ergonomia ela pede que seja entre 20 e 23 e não entre 18 e 25, entendeu? Já a sobrecarga térmica é diferente, e a gente vai ver lá na NR15 que o cálculo de sobrecarga térmica é um pouco diferente. É um cálculo de IBUTG, índice de bulbo úmido termômetro de globo. É um cálculo de estresse térmico, onde ele avalia uma relação da temperatura de estresse térmico do ambiente e da taxa metabólica média do trabalhador. Ou seja, se o trabalhador está parado, é uma taxa metabólica, né, que ele não está gastando tanta energia. Se um trabalhador está andando, é outra taxa metabólica. Se o trabalhador está correndo, tem trabalhador que trabalha correndo. O lixeiro, o cara que trabalha na limpeza, né, o gari, ele trabalha correndo. Então a taxa metabólica dele é altíssima. É altíssima. Então, além dele trabalhar correndo, ele trabalha a céu aberto. Então olha a taxa metabólica dele. Olha o quanto de energia que esse cara demanda por dia, entendeu? Ou seja, qualquer variaçãozinha de temperatura já vai influenciar muito na questão da sobrecarga térmica do trabalhador. Diferente de mim, que eu não estou sob sobrecarga térmica, eu não estou com a taxa metabólica alta. No máximo que deve ser avaliado na minha condição é a questão do conforto térmico, lá na NR17, que mantém a minha temperatura do meu ambiente de trabalho entre 20 e 23 graus Celsius. Opa, show de bola, entendeu? Então, o conforto térmico ele é avaliado na NR17 e a sobrecarga térmica ela é avaliada na NR15. O conforto térmico não gera nenhum adicional de insalubridade, ergonomia não gera adicional de insalubridade, e a NR15 ela sim gera um adicional de insalubridade, podendo, né, gerar um adicional de insalubridade de 20% sobre o seu salário mínimo, beleza? O conforto, né, ele possui um conceito subjetivo, que vai depender da sensibilidade, que eu falei até aqui para vocês, vai depender muito da sensibilidade. Pronto, eu estou aqui a 18, para mim está excelente. Então essa questão do conforto vai depender muito de pessoas para pessoas, né? Quando a gente estava em sala de aula, ficava um aluno, professor, está muito frio. Aí o aluno próximo dela falar, não, professor, não está frio não, está quente. Aí eu, ei, como é que eu vou fazer isso aí? Como é que eu vou diminuir ou aumentar a temperatura? Se vocês estão um próximo do outro e um diz que está quente, aí não é comigo. Aí vocês colocam a temperatura num valor médio aí que dê bom para os dois. Entendeu? Por quê? Porque a questão do conforto, ele depende muito da sensibilidade. Mas lá, né, a NR17, ela dá ali uma faixa de temperatura entre 20 e 23, porque foi uma média que ela fez, né,
para que esses trabalhadores, em média, né, em geral ali, ficassem dentro daquela faixa. Também o organismo, né, também gera calor interno, chamado de calor metabólico, que é aquela questão, né, que a gente vai ver nas outras aulas, que é a taxa metabólica, por causa, né, da atividade celular. Foi o que eu falei. Se o organismo está parado, como é o meu caso, é uma taxa metabólica. Se o organismo está falando rápido e sentado, é uma outra taxa. Se está em pé, é uma outra taxa. Se está correndo, é uma outra taxa. Então, também deve ser avaliado, né, com relação a essa questão do risco de exposição à temperatura, a questão da taxa metabólica. Beleza? E vocês vão ver, quando a gente for fazer os cálculos, na próxima disciplina, na próxima aula, que a taxa metabólica ela tem que ser avaliada. Beleza? Para o equilíbrio térmico, né, ser mantido, a carga térmica metabólica deve ser dissipada para atingir o equilíbrio. Existem várias formas, né, da gente dissipar. Para você dissipar a temperatura, são meios preventivos. Eu posso dissipar a temperatura com descanso, eu posso dissipar a temperatura com roupas leves, eu posso dissipar a temperatura com hidratação, né, com isotônico, eu posso dissipar a temperatura com ventilação, com exaustão. Então eu já estou metendo, já estou inserindo aí medidas de prevenção para você dissipar o calor daquele ambiente, o calor também do trabalhador, beleza? O organismo, portanto, né, ele pode perder ou ganhar calor de acordo com as condições ambientais. Aí é onde você tem que fazer a avaliação, né? Essa avaliação de campo aqui, ó, é justamente para você avaliar as condições ambientais e verificar, né, se está acima, está abaixo, se estiver muito acima, quais são as medidas que você pode propor no ambiente de trabalho, através de mecanismo de transmissão de calor, beleza? Aí você tem que fazer algumas perguntas para você, né, tentar buscar algumas respostas para aquele trabalhador, para aquele ambiente. Então, um programa de controle de exposição dos trabalhadores ao calor deve atender algumas questões, né? Primeiro, qual é o ciclo de trabalho adequado, porque tem trabalhador que trabalha... Imagine o cara trabalhar 8 horas diárias aqui, ele não vai aguentar. Imagine aí se trabalhar 8 horas diárias aqui, também não vai aguentar. Esse aqui tem gente que morre, né? São os boia fria. Tem muitos casos, muitas reportagens de gente que morre, que são os boia fria de exaustão física e também por calor. Primeiro você tem que fazer uma avaliação do ciclo do trabalhador. Se ele trabalha 8 horas, e se esse trabalho for muito pesado, eu posso fazer um revezamento, eu posso fazer um tempo de descanso e trabalho. Então, isso aí você tem que fazer uma avaliação. Quais os níveis aceitáveis, né, para o ciclo de trabalho. Aí você tem que avaliar a temperatura, tem que avaliar tudo, né? Qual a intensidade de sobrecarga térmica? Aí você tem que fazer uma avaliação de IBU-TG. IBU-TG com esse equipamentozinho aqui, ó, com esse termômetro de globo. Quais as medidas de controle a serem implantadas? Então você pode colocar medidas preventivas ou medidas corretivas. Na próxima aula a gente vai explicar algumas medidas, tipo, botar só uma medida preventiva e uma medida corretiva. Uma medida preventiva aqui, eu posso colocar ventilação local. Uma medida corretiva, eu posso colocar aqui a aclimatação. É eu pegar um trabalhador e treinar ele, acostumar ele a trabalhar num ambiente quente. Então existe uma série de outras medidas que a gente vai propor. E qual, né, o critério de monitoramento médico? Isso aqui, ó, não condiz muito com nós, né, engenheiros e técnicos de segurança, que é o caso de vocês, mas é bom, né, você ficar sabendo qual é um exame que deve ser feito. Então, exame de sangue é importante, hipertensão, para a questão de altas temperaturas, hipertensão, está sempre avaliando se a questão da pressão, a pressão sanguínea, a batimento cardíaco, se está com taquicardia. Você entendeu? Então todos esses pequenos exames são muito importantes, mas aí é junto com o SESMIT, né, que é
o SESMIT, que aí você já sabe que é o SESMIT, né? É junto com o SESMIT que vocês vão definir isso aí, beleza? Então aqui, ó, tem a questão lá do conforto térmico, que a gente estava falando, e a gente falou também sobre a faixa de temperatura ideal, ó, de 20 a 23. Mas não é só o conforto térmico, não é só a questão de temperatura, que não é só a questão de temperatura que a ergonomia avalia. Aqui ela avalia o conforto ambiental, né? Ambiental, não só o conforto térmico de temperatura. Então ele fala o seguinte, ó, de acordo com a NR 17, né, de ergonomia, nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual, que é o meu caso, né? A gente estou preparando aula. Eu sou um profissional, né? Estou trabalhando, eu recebo meu salário. Quando vocês estiverem trabalhando como técnico de segurança, vocês vão ter uma sala também no SESMIT, vão ficar sentados, trabalhando, digitando. Lá também vocês vão exigir, né? Vão exigir de vocês esse encargo intelectual para digitar, para fazer reunião, e vocês precisam também trabalhar dentro dessa faixa de temperatura, de velocidade do ar, de umidade relativa não inferior a 40%. Aqui também ele fala um pouco sobre a questão do ruído, ele não coloca aqui, mas o ruído tem que estar em torno de 65 decibéis. Que mais? Umidade relativa, ruído, iluminação, ele pede também uma iluminação próximo de 250 lux, ou, né, de acordo com a NHO 011, né, o 11. Então ele já indica aí uns parâmetros de conforto do meio ambiental, né, conforto, né, em ambientes que requer solicitação intelectual. Então ele fala o seguinte, alguns critérios, né, preventivos: proporcionar condições térmicas agradáveis à maioria dos ocupantes do local através do sistema de ventilação e climatização, eu coloquei lá como medidas preventivas. Reduzir a transmissão de calor através de telhados, paredes e janelas, né? Olha aqui, ó, janelas, para ter uma maior circulação de ar. A questão do telhado é muito importante. O telhado, que você pode botar um telhado com pé direito alto, né, para ter uma boa circulação de ar. Algumas paredes, que você apenas mudar a coloração da parede, você já consegue diminuir um pouco a temperatura do local. Adequar as variáveis ambientais, temperatura, umidade, temperatura radiante média. Temperatura radiante média é a questão porque existe a temperatura do ambiente e existe, né, a questão da radiação. Às vezes você está num ambiente muito quente, assim, um ambiente muito escuro, um certo tipo de temperatura, né, naquele local. Você está num ambiente muito claro, um outro tipo de temperatura naquele local, porque tem a questão da temperatura radiante, né, se ele vai absorver muito calor, se ele vai dissipar ou transmitir muito calor. Beleza? E também na velocidade do ar e atividade física realizada, que está relacionada, isso aqui é um M, viu? Um M de Maria, é a taxa metabólica do indivíduo. Também garantir que o sistema de distribuição de ar, né, esteja equilibrado, de modo que as vazões de ar e sua velocidade não causem, né, um desconforto, moléstia devido à corrente de ar. Então não pode estar muito elevado. Ele fala aqui, ó, que a velocidade de ar não pode ser superior a 0,75 metros por segundo. Se o ar estiver muito alto, se tiver um vento muito forte, aí você pode, né, ter algum problema de respiratório também. A sensação de frio pode ser um pouco maior se você estiver num ambiente com a velocidade do vento muito alta também. Aqui a gente tem, ó, as locais de entrada de ar aqui pela janela. Que mais? Aqui a gente, janela ou combogló, né? Aqui também pelo lanterninha, uma saída de ar pelo lanterninha, ou então pelo exaustor. Ter um ambiente com pé direito alto. O pé direito é essa distância, né, entre o chão e o teto. Então você ter um ambiente com um local, né, que tem essa questão do conforto térmico vai ajudar muito
na questão da sua maior produtividade no ambiente de trabalho. Beleza? E para avaliação do estresse, da sobrecarga térmica, estresse térmico, da sobrecarga térmica, e não, aqui eu não estou avaliando a questão a questão que eu acabei de falar aqui, do conforto, não estou avaliando o conforto. Aqui eu estou avaliando o estresse, a sobrecarga térmica. Aqui é um cálculo que a gente utiliza para avaliar se o trabalhador está num ambiente insalubre ou não. Aqui é o cálculo lá e a partir daqui é o que a gente vai utilizar, né? Porque a disciplina de higiene ocupacional, ela indica, né? Ela é utilizada para você ver se o trabalhador está num ambiente insalubre ou não, ou se está num ambiente que requer uma aposentadoria especial ou não, porque ele está num ambiente inapropriado. Então esse é o cálculo. Então, o primeiro cálculo, você vai precisar de dois parâmetros. Você vai precisar do IBUTG. Na verdade, não é só o IBUTG, você vai precisar do IBUTG médio, que é uma relação entre o IBUTG de trabalho e IBUTG de descanso, se o cara descansa no local, né? E uma relação de taxa metabólica, é um M com um tracinho, taxa metabólica média, que é uma relação da taxa metabólica de trabalho e taxa metabólica de descanso. Professor, onde é que eu encontro isso? Lá na NR15 e lá na NHO06, beleza? Mas vamos iniciar primeiro com o IBUTG, vamos deixar a taxa metabólica para depois, beleza? Vamos começar a entender como fazer um cálculo do IBUTG. Então o IBUTG é a seguinte, ó. O IBUTG, que é o índice de bulbo úmido termômetro de globo, é uma relação de 100%, ó, 0,7, que é 70% de TBN ou TBU, que é o termômetro de bulbo natural, mais 0,6, que é 30% do TG, que é o termômetro de globo. Não se preocupe não, que nas próximas aulas vocês vão ver o termômetro, eu vou mostrar para vocês. Mas o termômetro, ele é uma peçazinha grande assim, onde tem um painelzinho para você olhar as três leituras. Aqui eu tenho 3 termômetros. Eu tenho um termômetro que tem um globo de cobre. Eu tenho um termômetro que tem um copinho com água dentro. E eu tenho um termômetro que não tem nada. Às vezes tem só um chapéuzinho, mas às vezes não tem nada. Beleza? Esse é um termômetro de globo. Então, para que serve esse cálculo? Então, esse cálculo é para você medir o IBUTG, o estresse térmico daquele ambiente. Então, 70% do valor equivale ao termômetro de bulbo úmido e 30% ao termômetro de bulbo de globo, né? Termômetro de globo, beleza? E isso quando você está num ambiente sem carga solar, ou seja, num ambiente fechado, como seria o meu caso aqui. Se alguém fosse fazer uma avaliação aqui, eu estou num ambiente fechado. Eu estou num ambiente que não tem carga solar. Agora, se eu estou num ambiente aberto, num ambiente a céu aberto, o cálculo é outro. Também é uma relação de 100%. Ó. 0,7 de TBN ou TBU, se você avaliar ele como bulbo úmido, que seria esse aqui que tem água. 0,2 de TG, que é esse globozão aqui. E 0,1 de bulbo seco. Então é termômetro de bulbo úmido ou natural, termômetro de globo ou G-globo e termômetro de bulbo seco ou S de seco. Isso quando a gente avalia num ambiente com carga solar, ou seja, eu estou num ambiente aberto, beleza? Eu estou tendo sol incidindo ali no meu ambiente, beleza? Um exemplo é quando eu for fazer uma avaliação de estresse térmico para quem trabalha com limpeza, né? O gari trabalha a céu aberto, então a fórmula seria essa daqui, beleza? Então é simples, é um cálculo ponderado, né? Bem simples, é só você utilizar a sua calculadorazinha, né? Vocês comprem essa calculadora. Da primeira vez eu fiz um sorteio com os meus alunos, comprei 8 calculadoras e fiz um sorteio com eles.
mas a gente não está mais presencialmente, né? Então não tem como fazer sorteio para vocês. E é barato, R$30 dá para comprar uma calculadorazinha dessa. Tem calculadora mais cara, a da Cássio, né? Essa aqui é Cássio, ela é 80 conto, mas você pode comprar umas mais em conta, beleza? Aqui a gente tem uma tabela onde mostra essa relação, que é uma relação de taxa metabólica, é um M, taxa metabólica, e o IBUTG. BUTG. E aqui, ó, limite de exposição ocupacional. Então, digamos que o cara estava sobre uma temperatura de 32 graus Celsius e uma taxa metabólica, ou seja, ele estava... 100 é quando o cara está parado, sentado, que é o meu caso. Não é nem 100, até um pouco mais porque eu estou falando, né? Mas digamos que o cara estava sentado e ficava em pé, ia fazer alguma coisa. Digamos que ele estava ali a 150 watts. Então vamos pegar aqui uma relação. 150 watts vai vir para cá assim, ó. 150 watts. Bem para cá assim. Ele não deu 150 watts. Você pega sempre o superior a ele, você não pega 149, você tem que pegar o 152, ou então fazer uma interpolação. Não precisa fazer interpolação. Então, ó, o cara que está a 150 watts de taxa metabólica, o cara que gasta 150 watts, ele só pode ficar no máximo a 31, ele só pode ficar no máximo 31. 32, que foi o valor que eu botei, não é maior que 31,6? É maior. Se é maior que 31,6, essa minha condição que eu coloquei aqui, eu estou sob estresse térmico. Eu estou num ambiente insalubre. Bem pouquinho, 0,4 de diferença. Eu, como um bom técnico de segurança, antes de dar o adicional de insalubridade para o trabalhador ou para a série de trabalhadores que estão ali naquele ambiente, eu vou falar para o empregador: olha, se você colocar aqui um exaustor, você já consegue baixar essa temperatura. Se você colocar um ventilador, você já consegue baixar a temperatura. Se você disponibilizar macacão, que a gente vai ver que se você disponibilizar macacão pode influenciar também na questão do cálculo, um outro tipo de macacão, né, mais arejado, já pode baixar aqui a temperatura, entendeu? Então já não vou disponibilizando o adicional não, só porque deu não, entendeu? Agora, se tudo isso que você fez não adiantou de nada e não baixou a temperatura do ambiente, aí infelizmente você vai ter que pagar o adicional, beleza? Aqui é só a taxa metabólica, né? E aqui é como você encontra a taxa metabólica. Lembra que eu falei de 100, que era o meu caso, ó? Uma pessoa em repouso, ó, 100. Como é que eu achei ali próximo de 150? Ó? Trabalhos moderado com a mão, que é o meu caso. Eu estou aqui, ó, trabalhando moderadamente com a mão, com a canetinha, falando. Por isso que eu fui ali e taxei 150. Mais um exemplo aqui, ó. Trabalho, vamos pegar um pesado aqui. Trabalho pesado com braços e pernas. Aqui é o cara que está correndo o dia todo ali, que é o gari. Taxa metabólica altíssima, 605. Se a gente voltar aqui é porque não tem aqui. Ó, mas quanto maior a taxa metabólica, menor... 605 tá aqui, ó, 606, ó. Vamos pegar sempre o que está acima. O cara que trabalha com 606 de taxa metabólica, ele já está gastando tanta energia que ele não pode passar de 24,7 graus Celsius. Se ele passar disso, ele está acima do limite permitido. Ou ele vai receber o adicional de insalubridade, se eu não conseguir baixar esse BUTG, ou eu sou obrigado a baixar esse BUTG do ambiente de trabalho. E é assim que é feita a avaliação. Bem simples, né? Eu acho que é mais simples do que o cálculo de ruído. E a fórmula é essa, ó. Eu vou deixar a fórmula para a próxima aula, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, onde você tem que avaliar o IBUTG, e não só o IBUTG, o IBUTG de trabalho e o IBUTG de descanso, e ver
quanto tempo ele trabalhou e quanto tempo ele descansou. E fazer uma média ponderada para 60 minutos. Vamos só ver isso aqui. Ó, digamos que ele... Vamos pegar aqui. Vamos aqui, trabalho. Digamos que ele trabalha durante 4 horas. Durante 4 horas a 30 graus Celsius. Se ele trabalha durante 4 horas a 30 graus Celsius, vamos botar mais, né? Vamos botar 6 horas. Ele trabalha durante 6 horas a 30 graus Celsius. Então, para dar as 8 horas, né? Ele descansa quantas horas? Para dar 8. São 8 horas trabalhadas. Sempre são 8 horas trabalhadas. Então, ele trabalha 2 horas. Beleza? Se o descanso, geralmente ele descansa num ambiente mais frio. Ele não vai descansar, ou ele pode descansar no mesmo ambiente, mas aí não vai influenciar muito no cálculo. Geralmente o empregador bota para ele descansar num ambiente mais frio. Para quê? Para esse cálculo de IBUTG ele baixar e ele não pagar um adicional. Aí você leva um cara para um ambiente um pouco mais ameno, né? Então digamos que ele trabalha num ambiente que a temperatura ambiente é 24. Beleza? Esse 6 aqui, ó, esse 6 e esse 2, você não vai botar aqui. Você vai botar ele com uma média ponderada para 60 minutos. Então, digamos, ó, que 8 horas, que é a hora trabalhada, você vai fazer uma regrinha de 3. Tá para 60 minutos. Se 8 horas tá para 60, 6 horas tá para quanto? Aí você vai fazer uma regrinha de 3. Você vai pegar 6 vezes 60, 60 vezes 6, dividido para 8. Vai dar 45 minutos. 45 minutos. Aí vai fazer a outra regrinha de 3. 8 horas está para 60 minutos. 2 horas está para quanto? Aí você vai fazer 2 vezes 60 dividido para 8. Vai dar 15. 15 minutos. Viu? Eu transformei 2 horas e fiz uma ponderação. 2 horas 6 horas equivale a 45 minutos e 2 horas equivale a 15. Para poder eu fazer o meu IBUTG médio, porque aí, ó, eu tenho o meu IBUTG de trabalho e eu tenho o meu IBUTG de descanso. Aqui já é aquele cálculozinho lá. Isso aqui é aquele cálculozinho que eu já fiz lá, que é o TBU, né? 0,7 de TBU mais o ambiente fechado, né? Mais 0,6 de TG. Aí deu 30. 0,7 de TBU mais 0,3 de TG, que deu 24. Isso do ambiente de trabalho, isso do ambiente de descanso. Olha aí como é complicado. Aí eu preciso fazer o meu IBUTG médio, que é esse 30 vezes o tempo trabalhado, 45, mais 24, vezes o tempo de descansado, 15. Tudo isso dividido por 60. Veja que a somatória dos tempos aqui, ó, 45 com 15, tem que dar 60. Isso aqui é uma média ponderada. Você, onde é que a gente está aprendendo isso? Lá na disciplina de estatística. Vocês têm que aprender isso na disciplina de estatística. Então fica 30 vezes 45. Isso dá 1.350. Mais 24 vezes 15. Isso dá 360. Dividido por 60. Então eu vou botar aqui 360 mais 1.350 para fazer o cálculo e dividir isso aqui por 60. Deu 28,5. 28,5. Isso é meu IBUTG de trabalho. Olha aí, isso aí é meu IBUTG de trabalho, não, meu IBUTG médio. É meu IBUTG médio, que é uma relação de IBUTG de trabalho mais IBUTG de descanso dividido por 60. Olha a quantidade de cálculo que a gente vai ter que fazer. Ainda falta o cálculo de K, que é o tempo trabalhado e o tempo descansado. Que é, porque a taxa metabólica trabalhada, a taxa metabólica descansada. Eu já tenho aqui, ó,
o tempo trabalhado, tempo descansado. Eu já não preciso fazer mais, que eu já sei que é 45 e 15. Mas não se preocupe que não, eu vou preparar ainda mais 2 aulas só sobre isso, para a gente poder fazer esses cálculos, beleza? Porque olha a quantidade de cálculo que tem. E professor, eu não sei cálculo não, vai ter que saber. Higiene ocupacional vai ter que saber. Quando você estiver trabalhando, se você não souber fazer esses cálculos, como é que você vai fazer um bom PPRA? Como é que você vai fazer um bom laudo de insalubridade? Como é que você vai fazer um bom laudo de aposentadoria especial? Vocês vão ter que ligar para mim, eu vou cobrar por isso. Eu vou cobrar, eu cobro. Cobro alto, viu? Aqui é um exercício que é justamente parecido com esse que eu fiz, ó. Eu vou deixar aqui para vocês tentarem, mas não é tão difícil, beleza? Eu vou deixar aqui para vocês tentarem. E esse exercício ele vai aparecer novamente nas próximas, se você não quiser fazer agora, ele vai aparecer novamente nas próximas aulas, beleza? Eu vou fazer vários exercícios, né, para poder vai ficar bem mais maçante, bem cansativo, né, para vocês ganhar vocês aí, né, de tanta gente fazer exercício, beleza? Mas tentem fazer, os que são bons mesmo, se querem ser bom mesmo, já começam a fazer. E agora a gente vai para a questão ainda teórica, né? Aqui a gente tem alguns efeitos. Vou dar uma parada porque está muito longo, né? Essa aula está muito longa. Vou dar uma parada e já a gente volta. Valeu?